O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco do olho do teu irmão e não percebes a trave que está no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave do teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos e filhas, semana passada estávamos em retiro e olha, a liturgia de hoje me daria umas boas palestras, mas vamos tentar reduzir e se fazer compreender no que possível é. E eu tenho que começar pela primeira leitura de Eclesiástico, porque Eclesiástico faz uma comparação da seguinte forma: que não elogie uma pessoa antes de ouvi-la falar. Essa é a máxima. Tudo bem, ele começa falando como que se faz para limpar o trigo, depois ele fala algo impressionante, que um bom artista de barro, ele pode fazer o barro, mas ele não vai se sentir obra terminada enquanto não passar pelo forno. Por quê? Porque quando ele pega uma peça de barro, coloca no forno, tem uma impureza, ela explode, perdeu a peça. Mas tudo isso é para reforçar o que eu disse: não elogie uma pessoa antes de ouvi-la falar. Por quê? Porque não é para que nós nos impressionemos à primeira vista. Há coisas, há pessoas, há fatos que num primeiro momento, mestres, líderes, influenciadores, que num primeiro momento dão uma ótima impressão, mas é preciso escutar o que falam, porque é no falar que a pessoa revela quem é. Gente, isso aqui é batata. A pessoa pode colocar banca, mas na hora que ela fala o que o coração está cheio. Nesse contexto, vem o Salmo dizer, de novo com uma imagem que se repete várias vezes na Bíblia, o fruto e a árvore. Dizer que aquele que se deixa seguir, não por esses de primeira impressão, não por esses que por fora apresentam coisas boas, mas não vivem, são hipócritas, são cegos guiando cegos.
pessoas que se enraizam em Deus, até na idade avançada a árvore dará fruto. Vem de Deus. Aí vamos para o Evangelho. Mas esse começo é importante, porque já está em Eclesiástico. No Evangelho, a chave de leitura é entender que Jesus é reconhecido como mestre. Jesus para o povo é o mestre, para os discípulos é o mestre. Mas que tipo de mestre é Jesus? Ele não é cego guiando o cego. Ele é um mestre diferente. Por quê? Porque ele fala nas praças, ele caminha nas cidades, ele perdoa, ele acolhe os pequenos, ele abençoa as crianças. Gente, praticamente coisas que os rabinos do seu tempo não faziam. Jesus se diferencia. E esse Jesus, esse mestre, ele não fica dizendo, é proibido fazer aquilo. Eu não vi na Bíblia, Jesus nunca falou isso. É proibido isso, você tem que fazer aquilo, você tem que lavar desse jeito, você chegar no templo, você tem que se curvar. Ele não fica com aspectos externos da religiosidade, ele não fica preso em normas, em leis. E lembremos que os rabinos do seu tempo, nada menos que tinham que pregar mais de 600 regras, 365 que não podiam fazer e as outras do que podiam fazer. Jesus, esse mestre Jesus, fala das coisas corriqueiras. E a partir de parábolas, de coisas corriqueiras, ele vai na essência da fé. Você lembra da primeira leitura? Não elogie alguém antes que ele fale. Então agora Jesus vai falar. E o que ele fala? Pode um cego guiar outro cego? Os dois não cairão num buraco? É uma parábola. E nós entendemos muito bem isso. Jesus é o homem que tem luz. É o homem que enxerga além do mundo. Não que ele despreze o mundo, mas o seu olhar está aqui, mas também o seu olhar está na eternidade. Cuidado, meus irmãos, que nós temos muito pseudo-mestres, que ficam a pregar que o importante é aqui, que Jesus resolve tudo aqui. Lamento dizer, meus irmãos, Jesus não resolve tudo aqui, não porque Ele não tem poder, porque Ele deu a liberdade ao ser humano. Ou você acha que nosso Senhor Jesus Cristo queria que invadissem a Ucrânia? Que nosso Senhor Jesus Cristo queria que na Colômbia fosse aprovada o aborto até a 24ª semana? São cegos guiando cegos. Estão lá se matando. 2 guerras inocentes. Os ucranianos e os fetos crianças. Eu postei isso nas redes sociais, agora no final de semana. Teve muita crítica, paciência, é o que eu penso. Jesus, aquele que tem visão, aquele que vê a luz, aquele que realmente consegue nos tirar da cegueira, Ele nos pergunta, não se iludam, ninguém é maior que o Mestre. Meus irmãos, nós não somos maiores que Jesus, nunca nos colocamos maiores. E de novo, quando alguém se coloca no direito de decidir quem vive e quem morre, não está se colocando no lugar de Deus? Porque tu vês o cisco do olho do teu irmão e não percebes a trave do teu próprio olho? Tudo em parábolas, em comparação, em perguntas. Quantas vezes, meus irmãos, nós somos, usando a primeira leitura, diz lá, que aquele que modela o barro nunca ficará tranquilo enquanto não passar
a sua obra pela fornalha do fogo para ver se resiste ou não. Às vezes, nós passamos a vida, colocando o olho na fornada do nosso crivo, achando sempre imperfeições. Ninguém presta, ninguém é bom, ninguém serve para mim, ninguém faz tão bem quanto eu, ninguém é capaz de me superar. Cuidado, às vezes nós estamos com o olhar voltado no defeito dos outros, voltado nos erros, nas fraquezas, e não conseguimos enxergar que a outra pessoa tem erros, sim, mas tem tantas qualidades. Aí que é preciso olhar primeiro para si mesmo. Quem não tem pecado, atire uma primeira pedra, está incluso aqui. Quem de nós pode dizer que não erra, que não é imperfeito? Quem de nós não temos fraquezas, impurezas dentro de nós? Ora, se isso é verdade, por que tanto nós ficamos com o dedo apontando? Por que tanto a nossa língua se bifurca, tal qual serpente, a detonar a vida dos outros? O trave que me cega, o trave que me impede de ver o outro como o irmão e a semelhança de Deus. Por isso Jesus chama de hipócrita. É uma palavra difícil. Hipócrita, não sei se você sabe que vem de ator. Hipócrita vem de ator. Alguém que num determinado momento faz uma peça. Você quer traduzir? Se não quiser ir no meu raciocínio, hipócrita é fingido, tá? Mas a origem da palavra é de um ator, um pobre que de repente vai interpretar uma peça e naquele momento ele se torna um rico. Mas não esquece que a vida não é uma peça. E no final da peça, quando a cortina fechar, vai ter que tirar o manto e voltar a ser o que é. Às vezes nós queremos aparecer, fazer da vida uma peça, uma encenação. Mas a vida não é uma encenação. Ela é real. Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, Senhor. Por misericórdia, mestre dos mestres. Jesus, tire a trave que eu tenho nos meus olhos. Tira a minha cegueira. Não porque eu quero ver o cisco do olho do meu irmão, mas porque eu quero ser livre, curado, santificado. E nas comparações, parábolas, Jesus dá mais um passo. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Meus irmãos, aqui cada um deveria, sendo bem honesto, eu vou falar primeiro no pessoal, sem individualismo, mas começar da pessoa. A gente devia olhar em roda, em torno de cada um de nós, e perguntar quais são os frutos que a gente, porque não cai longe. Um pé de goiabeira, a goiaba vai cair perto. Jabuticabeira vai cair. Pé de pisco vai cair. Agora é figo, né? Vai cair. Então comece a olhar. Quais são os frutos? Frutos desta semana. No meu trabalho. Na minha família. Bondade ou discórdia? Compreensão? Ou fui juiz? Frutos de caridade? Fiz a caridade? Teve frutos de caridade? Ou fui avarento? Uma árvore,
se conhece pelos frutos. Então comecemos a olhar quais são os frutos que nós estamos dando na vida concreta do nosso dia a dia. Ou os frutos é alguém que diz: caramba, como aquele cara é chato, fica julgando todo mundo, cuidado. Nossa, como aquela mulher é terrível, ela não se aguenta na língua, cuidado. Quer dizer, às vezes os outros veem os frutos, bons e ruins. Filhos, olhemos para a nossa igreja, temos que dar frutos. Eu recebi uma notícia e fiquei impressionado positivamente. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Mas veja o que é amor, espiritualidade e fé. A Ucrânia foi invadida. As irmãs carmelitas descalças, monjas, tomaram uma decisão. Não vamos abandonar nosso convento. Vamos ficar em Kiev, do lado do bombardeio. Vamos ficar com o nosso povo que não tem onde se refugiar. Mas é claro, vamos ficar em oração. O fruto. E me perdoe, não desejo. Se uma bomba cair nesse mosteiro, elas serão mártires da fé, por acreditar em Jesus. Os frutos. Uma árvore é reconhecida pelos seus frutos. Então, meus irmãos, que árvore somos nós? Vejamos pelos frutos. Um homem bom tira coisas boas do tesouro do seu coração, mas um homem mau tira as coisas más do tesouro ruim do seu coração, porque a boca fala o que o coração está cheio. Oh Deus, que diacho que eu deixei no meu coração, coisa ruim. Será, Senhor, que eu sou capaz de ter um tesouro, mas um tesouro de coisas ruins? Parece até contraditório, né? Que a gente pensa, tesouro tem que ser algo precioso. Depende. Para quem é ruim, ruindade é uma preciosidade. Injustiça é uma preciosidade. Dinheiro é uma preciosidade. Falatório é uma preciosidade. Discriminação é uma impreciosidade. Intolerância é uma preciosidade. A boca fala o que o coração está cheio. Ah, padre, mas eu não falo essas coisas. No retiro, eu peguei o celular de um dos que me ajudavam e disse: me empresta o teu verdadeiro eu. Vocês lembram disso? Está aí ele. Por que eu fiz isso? Às vezes nos nossos WhatsApp e nos nossos aplicativos, eu não vou adentrar, está o verdadeiro eu. Um coração podre, um coração mau. Ainda quero falar sobre o Papa que nos pediu. E é domingo que antecede a quarta-feira de cinzas. Filhos, eu não quero ser normativo, não quero ficar dando lição de moral. Apenas vou dizer o que o meu coração pede. Esse ano o carnaval está um tanto diferente. E não vou entrar em detalhes. Há cidades que liberou fora, dentro. Há outros que vão fazer em clubes. Não vem ao caso. É carnaval, com menos ou maior intensidade. O que eu quero dizer, e já rezei, que aqueles que viajam no ir, no voltar, visitando, passeando, aproveitando esses últimos dias com facultativo ou não facultativo, que as bênçãos de Deus ajude, que nas estradas sejam livres de assaltos, de perigos, de acidentes. Mas o que eu quero enfatizar, quarta-feira de cinzas, católicos, apostólicos, romanos, quarta-feira de cinzas, começamos a quaresma,
E ninguém está dispensado deste momento. Tanto é verdade, não quero ser exemplo, mas para dizer a preocupação, nós criamos no santuário horários para que ninguém diga que não foi por falta de horário. 7h30, 10 horas, meio-dia, 4h30, 18 horas. Na sua paróquia também tem. Mas eu pressuponho que esse é um dia onde cada um, ao receber as cinzas, tem que ir na igreja. Segundo, é um dia onde é um dos poucos dias, são 2 com Sexta-feira Santa, dia de oração, jejum e abstinência. Abstinência de carne vermelha. Jejum, que é você comer, sair com fome da mesa, diminuir o seu alimento. Não é passar fome, não é desmaiar, mas é o jejum e a oração. Ora, como viver a oração se não vai à missa? E nesse dia, feito esse esclarecimento, porque na minha cabeça não entra uma quarta-feira de cinza sem missa, e domingo sem missa também. O Papa Francisco, e a gente percebe pelas palavras dele, com uma dor no coração, mas eu vou lembrá-los na quarta de manhã, nas redes sociais. Ele disse algo impressionante. Lembrando que nosso Senhor passou por uma situação, e os apóstolos, vexatória, quando levaram um surdo mudo, e os apóstolos não conseguiram tirar o espírito mau, diabólico, e foram até Jesus, e Jesus disse, eles não conseguiram por falta de oração. O Papa Francisco, jesuíta, toma essa frase e diz, agora não vou conseguir ser textual, mas a ideia. Há certos espíritos diabólicos, e o espírito diabólico da violência, ele se referindo à guerra na Ucrânia, que só pode ser expulso com oração e jejum. E por isso propôs que na quarta-feira de cinzas, nós já vamos fazer jejum. Por isso que eu fiz a minha premonição. Pressupõe-se jejum, oração e abstinência, que o façamos para cessar a guerra na Ucrânia. E se alguém pensar, eu não tenho nada a ver com isso, meus irmãos, somos cristãos. Temos tudo a ver com isso. Não só com medo das consequências e as agravantes, que é uma realidade terrível. Não quero profetizar, mas pode acontecer uma terceira guerra mundial, em virtude das tensões sérias que estão, das potências envolvidas. Mas por aqueles que inocentes estão morrendo, porque são nossos irmãos na fé. Portanto, há certos males, e isso vale para a nossa vida. Há certos espíritos impuros, diabólicos, que só conseguimos tirar do mundo e da nossa vida, escutou? Com muita oração e jejum. Que nós possamos adentrar nesse espírito de comunhão, nesse espírito cristão, e clamar a Deus por paz. E que Nossa Senhora da Paz interceda a Deus por todos nós.